Cenas muito fortes. Atenção, hein? O que você vai ver agora é chocante, é revoltante e isso a gente não pode negar. É um vídeo que mostra uma mãe espancando o filho. O menino tem apenas 7 anos. Mas preste atenção em quem grava o vídeo. Essa pessoa também vai se complicar nessa história. Balança. As imagens que você vai ver agora são revoltantes. Elas mostram uma criança de apenas 7 anos sendo alvo de violência. Durante 1 minuto e meio, o menino indefeso e com as mãos para o alto sofre uma série de agressões. Ao ter acesso a esse material, a equipe da RIC TV Record foi atrás para descobrir como o vídeo foi gravado. Quem é a mulher que aparece descontrolada? Para o repórter Tiago Silva, a mulher contou o que teria acontecido. O meu filho, ele perde todos os lápis. E eu compro para ele todos os dias lápis novo, kit de lápis de cor, borracha, cola, apontador. E ele perde de novo. E nesse dia eu fui na escola buscar ele. Ele tinha perdido os lápis. Passei a maior vergonha porque tinha um monte de gente na fila para pegar a criança. E a professora falou para mim que ele teve que pegar lápis emprestado para fazer a prova. A mulher disse ainda que a perna da pessoa que aparece na sala fazendo a gravação é do ex-marido dela, padrasto da criança. Ele é quem teria motivado ela a agredir o menino. Eu não sabia que ele estava filmando. Ele ficou arquitetando, mandando eu bater para filmar. Depois, com a gravação, o homem começou a fazer chantagem após ela pedir a separação. A empresa do meu marido foi à falência, foi roubado tudo. Então, desde então, ele não trabalhou mais. Ele ficou esses 4 meses dentro de casa, assistindo TV, filme o tempo todo. E não me ajudou em nada. Tava me humilhando psicologicamente. Eu sobrecarregada, cuidando das 3 crianças sozinha, comprando fralda, leite, tudo sozinha. Então eu chegava cansada, exausta, né, fazendo de tudo para dar o sustento, a comida para meus filhos, que nunca faltou, nunca deixei faltar. Quando ele saiu de casa, ele saiu e começou a me chantagear com o vídeo. Você olha o que eu tenho contra você. Durante a entrevista para a nossa equipe, nós mostramos o vídeo para ela. Mas a mulher não conseguiu assistir tudo e reconheceu que exagerou nas agressões. As imagens representam o momento do meu nervoso. Eu não quero nunca mais repetir o mesmo erro. Eu sempre cuidei dos meus filhos com todo carinho. Todos que me conhecem sabem que eu sempre me dediquei a eles o tempo todo. Sempre lutei por eles. Então, assim, eu errei. Eu bati neles. Eu me excedi, eu bati demais. Eu cuido dos meus filhos. Simplesmente eu estava muito nervosa, muito fora de si. E fui incentivada. Na tarde desta quarta-feira, policiais civis foram até a casa da família e trouxeram a mulher que aparece no vídeo agredindo o menino para prestar depoimento aqui na Delegacia Regional de São José dos Pinhais. O delegado responsável pelo caso instaurou um inquérito contra a mãe da criança, que agora vai responder por violência e tortura contra incapaz. A Delegacia de Proteção à Mulher e o Menor de São José dos Pinhais, onde a família mora, foi acionada. O Conselho Tutelar também entrou no caso. A mulher tem medo de perder a guarda dos filhos. Eu tenho medo, mas eu tenho fé em Deus e eu creio que isso não vai acontecer. Quero que a justiça, que as autoridades não tirem meus filhos, porque é tudo que eu tenho. A gente que é pai e mãe, às vezes a gente se excede. Isso aqui nós temos que ser bem honestos em dizer. Agora, explica ou justifica essa agressão? Não, nada. Ela ter o incentivo e ser até chantageada pelo ex-marido tem influência nessa história? Tem. Porque ela está destemperada, ela está completamente desequilibrada. Agora, Emanuel Perim, essa mulher tem outros 2 filhos e esse homem, ele é importante nessa história porque ele incentivava a todo momento, ele deixava tudo para a mulher fazer e ainda falava, você tem que bater nessa criança, Isso. tem que bater por causa de lápis, Além tem que de bater. não ajudar, né, Riva? Não Atrapalhava. ajudava nada, não trabalhava, como ela falou. Ela falou pro Thiago, olha, ficava só vendo filme aqui, vendo série, não trabalhava há meses. Ela já numa pilha de nervos dada a situação, sendo incentivada por ele,
Justifica? Não justifica, mas explica um pouco o que estava acontecendo dentro dessa casa. Uma mulher com um marido que tem que, de alguma forma, prover, sair de casa, trazer dinheiro, isso não estava acontecendo. Ela estava nervosa, fez o que fez e se arrependeu. De qualquer forma, por mais que ela se arrependa, por mais que hoje ela dê entrevista falando que foi um momento de raiva e que não vai acontecer mais, ela precisa agora arcar com as responsabilidades, inclusive criminais, né? A gente conversou com o delegado responsável, aí você me pergunta das crianças, o Riva, crianças estão com conselho tutelar, já passam para a tutela do Estado. Olha que coisa séria. Ela perde nesse momento, então, a guarda das crianças, né? Justamente até que tudo isso, a investigação se desenvolva. O Amadeu Trevisan falou com a gente sobre isso. O que esse casal vai responder? Vamos ouvir. Uma crueldade sem limite, uma falta de consideração e respeito pela vida das pessoas e, em especial, pela vida das crianças. Ela foi apresentada aqui pela Guarda Municipal, pelo Conselho Tutelar de São José dos Pinhais, e ela foi indiciada pelo crime de tortura. Ele também será indiciado pelo crime de tortura. Só não ficaram presos porque já estava ausente a situação de flagrância. O caso que nós tivemos ontem é realmente uma tortura e criminosa, cruel, é uma forma assim de você agredir uma criança indefesa, com certeza terá uma resposta. Legal. Nós estaremos tentando intimar o Luciano para que ele venha depor e logo em seguida já esse inquérito já estará na justiça. E eu concordo com você, Rivaroli, quando você diz que esse homem é parte fundamental em todos os aspectos, né? Psicológico, de deixar essa mulher cada vez mais nervosa e incentivar. Ele não botou a mão, ele não sujou a mão, digamos assim, com a tortura, com o crime, mas ele estava por trás de tudo isso. É como alguém que contrata uma pessoa para cometer um crime. Ela não suja as mãos, mas é conivente, é complacente, ela está ali, está do lado, está estimulando, ela testemunhou e não fez nada. O dever de qualquer um de nós como cidadãos é, se você vê um crime sendo cometido, você precisa intervir na situação. Você precisa meter a sua mão na história para acabar com aquele crime que está sendo cometido ali, uma tortura de uma criança de 7 anos de idade. Essa mãe tem que responder por isso? Tem. Você não tenha dúvida. Mas mais do que qualquer outra coisa, ela pede socorro e ajuda para não perder os filhos e ela mesmo diz, eu não sou de fazer isso. Eu me descontrolei e quero continuar com os meus filhos. Ao que parece, está completamente destemperada e descontrolada mesmo. Mas é preciso que a gente aproxime e entenda essa família, porque o bonitão aí que estimula tudo isso, Emanuel, ela já se separou dele, mesmo sofrendo intimidação dele, dizendo, eu vou pegar esse vídeo e vou colocar na internet e você vai se lascar na minha mão. Me parece que ela aí, o Rivaroli, fez o que fez, vai arcar como você falou, mas era o elo mais complicado de tudo isso, tinha que estar com esse homem junto com essa criança. Tem limites, né, Riva? A verdade é essa. A coisa da palminha, de dar um tapinha. Agora, tudo tem um limite. Há quem diga que não dá pra nem um tapinha. Especialistas falam, melhor pai, mãe, se controla. Não dá nem um tapinha, vai no diálogo. A gente sabe, pra quem tem filho, Riva, você sabe disso, não é fácil. Agora, tudo tem um limite. E aí passou e muito do limite, né? Extrapolou completamente os limites. Educar filho é uma coisa muito difícil nas pequenas coisas. É num lápis que pede, é na escola que você vai buscar, a professora fala de novo, ele perdeu o lápis, você vai e compra 10, 15 vezes. Acho que é coisa da idade, porque a minha filha de 7 anos faz a mesma coisa. Então. Todo dia compra lápis, todo dia compra borracha. Mas você tem que tentar ir na conversa. O adulto da história somos nós e não as crianças. Agora tem um detalhe, Emanuel. Esse menininho de 7 anos não é filho do homem que estava ali a todo momento chantageando essa mulher. É filho apenas dela. Os outros 2 são filhos dele também. E isso dele estimular a mulher a bater na criança pode ter até essa explicação, né? Filho meu, dane-se. E há de se ver também o histórico disso. Como que era o comportamento e a relação desse homem com essa criança, né, Riva? Será que ele era de brincar? Será que ele era de dar, de fato, um afeto como os outros filhos? Ou já existia ali uma espécie de uma perseguição? Porque não seria do nada que esse homem ia falar para a mãe, pega ele, faz isso. Quando isso começou? Há quanto tempo essa criança já sofria de alguma forma dentro desse ambiente? E tem uma outra questão, Riva, quem está em casa, a questão financeira. Difícil.
Essa mulher sozinha, aí a coisa do lápis, me parece que foi uma espécie de uma gota d'água, sabe, Riva? Estourou ali, meu Deus, não tenho dinheiro, tem que comprar de novo, e ali, com o estímulo desse homem, ela fez o que fez. Tem que pagar? Tem que pagar. Mas a gente precisa entender também tudo que se passa ali, né? É o balde cheio, né? É aquela situação de um monte de problema, o balde tá cheio, o balde tá lotado, vem uma gota d'água e aí extravasa tudo, vaza água para todo canto e dá a verdadeira confusão. Mas o que o Emanuel Pierin fala é correto. Ela tem a obrigação dela, agora ele também tem a obrigação dele. O que o chama a atenção, Emanuel, qual é a dominação que esse camarada tinha sobre essa mulher? Exato. No começo era financeira, depois ficou tudo sob responsabilidade dela. Mas a dominação psicológica em cima dessa mulher, ele tinha a todo momento. Tinha, a todo momento. Como muitos têm. Imagina o homem do sofá, sem contribuir, sem fazer nada, ditando o que deve e o que não deve fazer. Hoje eu penso que ela deve estar extremamente arrependida. Até porque, Riva, nós temos mais imagens. Só que o repórter, o Thiago, o Nader, que estavam nessa história, eles não quiseram trazer a público, dada, digamos assim, o teor. É muito forte. Então, quando falamos assim de tortura, para você que está em casa, pode pensar, pera lá, gente, mas será que não é um pouco demais? Não, porque tem mais imagens, que a gente optou por não expor essa criança, é um caso extremamente delicado. Então, ela desce a mão de uma forma desproporcional. Olha, o menininho fica ali só vendo o que estava acontecendo, não tem nenhuma reação. Algo de fato muito, muito complicado. A violência nunca é o caminho, nunca. Principalmente contra uma criança que não consegue se defender. Não tem a mínima chance, ainda mais ela com um cinto batendo nessa criança. Só que é preciso entender toda essa história. Simplesmente vir e tirar essas crianças da mãe pode não ser o melhor caminho. De repente, é hora de reconstituir essa família e o Estado tem que participar. Mas todos têm que pagar de acordo com aquilo que fizeram. Ponto final. A gente se excede mesmo, xinga, briga, mas tem que ter o máximo de controle possível para não virar tortura.